Histórias assombradas. E não se esqueçam do quê? De deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Então vamos lá ao relato de hoje, que assim, na verdade, me mandou um título. O título do e-mail tá assim: Amigos em uma vida, inimigos em outra dimensão. Porém, a hora que eu abro o relato, o título é o seguinte: Resgate de um espírito. Então eu não sei do que se trata, não sei, então eu coloquei o nome que tá aqui no corpo, que é o Resgate de um espírito. Agora vamos ler. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? O relato que toncarei, ó, deixa eu só ver se tá certinho aqui, né? Tá tudo certo, tem música. Tem, tá baixinho, mas melhor a música muito baixinho do que muito alta. Olá, Ana e Matheus, tudo bem? O relato que contarei aconteceu na minha família, mais precisamente com os meus tios e primos, numa capital do Nordeste. Desculpa pelo tamanho do relato, pois há início, meio e fim, e alguns detalhes tiveram que ser consultados pelas vítimas com as quais essa história aconteceu na época. Os nomes aqui estão trocados já, não se preocupe. Muito obrigada. 2 famílias e um acidente. Em meados da década de 90, meu tio comprara um apartamento e aguardava sua entrega. Sua família era composta por ele, esposa e 3 filhos adolescentes, Eduardo, Flávia e Gabriel. Nessa mesma época, um casal de amigos, Cíntia e Luiz, estavam construindo uma casa e a tinham como a casa perfeita, duplex, com piscina, garagem e uma área externa muito ampla. Meu tio e o Luiz iriam receber os imóveis na mesma época, entretanto, ocorreu um acidente com Luiz, que veio a falecer na mesma hora. Passado alguns meses, as 2 obras estavam concluídas e o meu tio recebeu o apartamento, e a Cíntia, com os filhos, decidiram morar na casa, mesmo assim. A mudança de imóvel. Tudo transcorria normalmente até que meses depois, Cíntia percebeu que a casa era muito grande para ela e os 2 filhos, preferindo mudar-se para um apartamento, mesmo com poucos meses de mudança. Então comentou com meu tio a sua decisão. Daí surgiu a negociação. Meu tio estava com um apartamento desocupado, que era ideal para Cíntia, e a casa de Cíntia era ideal para o meu tio, que tinha uma família maior. Então, tendo acertado os valores da negociação, meu tio e sua família mudaram para a casa da Cíntia, que por sua vez foi morar no apartamento do meu tio com seus filhos. Eles trocaram, entendeu? As famílias amigas trocaram. Eventos estranhos. Ana, é aí que começa a nossa história. Com pouco tempo de ocupação, eventos estranhos começaram a surgir e foram logo percebidos por todos da família. Maria, a secretária, constantemente se sentia observada enquanto limpava a casa pela manhã, o que a deixava apavorada pelo fato de ficar sozinha na casa na parte da manhã. Ruídos inexplicáveis eram ouvidos, vultos eram vistos pela casa, crises de enxaqueca em Flávia e crises de choro na tia. Acontece que havia dias tranquilos. Esses eventos ocorriam espaçadamente, o que levava a família a relaxar e crer que aqueles eventos eram só uma impressão, não eram reais. Intensificação dos eventos. Mas, Ana, os eventos ficaram piores. Certo dia, quando Maria limpava a escadaria, sentiu como uma presença atrás dela e em seguida escutou um estrondo de vidro caindo no chão. Ela, apavorada, virou-se com a certeza que iria se deparar com estilhaços de vidro pelo chão, mas não viu absolutamente nada. Em algumas madrugadas, a família era despertada com sons de TV ligada lá no térreo. E quando chegavam no andar de baixo, as luzes estavam todas acesas. Esses eventos tornaram-se comuns daí em diante, o que os deixavam muito assustados. Gabriel, o filho mais novo, estava sozinho em casa, no quarto, no andar de cima, e se preparava para ir para a faculdade, quando ouviu barulho de sofá sendo arrastado várias vezes no térreo. Dava para saber que era barulho de sofá pela peculiaridade do som
e, aterrorizado, desceu rapidamente a escada e, sem olhar para a sala, correu para a casa do vizinho para buscar ajuda. Ao retornar, acompanhado do vizinho, viu a casa toda em ordem, inclusive o sofá, que não saiu do lugar. Quando chegou o mês de férias, a família decidiu viajar para descansar daqueles eventos e pensar no que fariam, pois já cogitavam sair daquela casa. Nem bem saíram da cidade, começou um temporal e, como já entardecia, resolveram voltar para casa e viajarem no dia seguinte. Nessa madrugada, Eduardo passaria por uma situação assustadora. Ele e Gabriel optaram por dormir no quarto de hóspedes no térreo, quando na madrugada Eduardo foi acordado com alguém lhe esganando, o que o fez levantar da cama ainda com o pescoço sufocado. Ele falou que sentia seu corpo sendo suspenso pelo pescoço por alguém, mas ele não via nada. Mesmo que pouco tempo e pouca distância, mesmo que por pouco tempo e a pouca distância do chão, sim, levantando pelo pescoço. A busca por ajuda e explicação. Ana, com tantos eventos paranormais acontecendo, a tia entrando em depressão, os meninos apavorados, decidiram então, como um último recurso, procurar a ajuda de amigos espíritas kardecistas, pois os eventos continuavam e estavam mais constantes e intensos. A situação se mostrou mais real e nítida quando um parente que não sabia de nada do que estava acontecendo na casa hospedou-se lá. Ele ficou no quarto de hóspedes, que ficava no térreo. Certa noite, levantou-se para ir à cozinha tomar um copo d'água e deparou-se com um homem colérico, gritando na escadaria: "Saiam todos! Essa casa é minha!" Na manhã seguinte, relatou o caso para a família. E pela descrição, o homem que o hóspede viu era o espírito do Luiz, o antigo proprietário da casa que nem chegou a morar nela. Estava com uma aparência horrível e com uma abertura na altura do abdômen, que saía muito sangue. Coincidiu com o enorme ferimento ocorrido em decorrência do acidente que o vitimou. A ajuda. Certo dia, Flávia pegou carona para a faculdade com uma amiga e a avó dessa menina. Com uma amiga e a avó dessa menina. Com a amiga e a avó da amiga, acho que é isso. E comentou com elas o que vinha acontecendo com a sua família. A avó da colega era médium e em determinado momento da conversa a avó falou: "Meninas, vamos mudar de assunto, pois eu tô vendo pelo retrovisor um homem no banco de trás. Ele tá aqui e tá muito nervoso." Ela então indicou que a família procurasse um centro espírita pela gravidade da situação e para um possível resgate do espírito que se encontrava muito atormentado. Sendo assim, Flávia tomou a iniciativa de contatar Ruth, uma amiga espírita. Ruth levou o caso para a casa espírita que frequentava e aí vem a grande revelação. A revelação sobre os eventos. Ruth relatou o caso a uma amiga que era médium. Ao finalizar o relato, a médium pegou na mão de Ruth e pediu que ela mentalizasse toda a casa. Passaram-se alguns segundos, então a médium perguntou se na casa havia uma escadaria, ao que Ruth confirmou. Então ela falou: "Vejo na escadaria um espírito." Perguntei a ele mentalmente o que ele fazia ali, e ele respondeu que estava vigiando a casa e levando informações a um grupo de espíritos que trabalhavam junto com o dono para expulsar aqueles habitantes de lá. A médium percorreu os demais cômodos da casa e viu alguns espíritos inferiores perambulando pela casa, promovendo desorganizações energéticas. Mas ao se encaminhar para os cômodos de cima, surpreendeu-se com uma luz vindo do quarto do meu tio.
Lá se deparou com uma entidade que informou ser o benfeitor espiritual que acompanhava o meu tio e que as coisas não estavam piores porque estavam atuando de forma a neutralizar grande parte daqueles ataques energéticos. E deu algumas orientações à médium. Dentre as orientações constavam a de levarem o nome do espírito para o tratamento espiritual e iniciarem o tratamento de desobsessão da família. Durante o tratamento, o espírito manifestou-se várias vezes nas sessões. Inicialmente muito colérico, muito bravo, gritando que aquele imóvel era dele e aquela família teria que sair de qualquer jeito de lá. No início, se apresentava irredutível, até que no decorrer do tratamento e dos diálogos orientativos, foi se acalmando até cair na real e chorar compulsivamente. Por ter chegado, enfim, à conscientização do seu real estado de desencarnado. Só aí ele se tocou que ele não estava mais vivo. Foi quando se mostrou acessível ao seu resgate. Ana, o tratamento foi longo, mas foi eficaz. Levou por volta de uns 4 a 5 meses para ele cair na real e deixar a família, entendeu? No início do tratamento, os eventos se acentuaram, mas logo foram acalmando, até acabarem de vez. A participação da família com orações também foi fundamental para o êxito. Graças a Deus, nunca mais houve eventos como aqueles. Até hoje, o meu tio mora na casa com a esposa e o filho mais novo. E foi esse o nosso relato. Agradeço a você por ter lido esse relato, principalmente para mostrar que o bem sempre vence a ignorância. Aquele espírito agia daquela forma por total desconhecimento das coisas espirituais. Ele não percebeu de pronto que ele já estava desencarnado. Um grande abraço para você e para sua família. Enviaremos mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Tem um pedaço aqui só para mim, que ela tá explicando algumas coisas que é só para mim. Uhum, entendi. Então, agora eu não sei, o resgate de um espírito, aí amigos em uma vida, inimigos em outra dimensão. Acho que é por isso que ela disse, porque eles eram amigos aqui, né? Uma família amiga da outra, e aconteceu que este pai dessa família faleceu. Só que como ele não teve consciência da sua morte, né, do seu desencarne, ele estava indignado que a família tá bom, amigos, amigo, mas você tá morando na minha casa? Eu não sei, a pessoa não deve ser a mesma visão quando a gente morre. A gente deve ficar meio confuso, porque, né, senão você entende falar, se ele tá na minha casa, alguma coisa aconteceu, né, tudo. Eu não sei. Mas ele, sei lá, ele não tinha essa noção, ele estava pé da vida porque ele não tinha consciência direito de que ele estava desencarnado. E aí ele via outra família na casa dele, ele ficava indignado, vocês têm que sair daqui porque é minha casa, sabe? Vá saber quanto disso não acontece com pessoas que acabam falecendo e deixando a casa, outras pessoas vêm morar na casa, e essas pessoas que faleceram não têm consciência de que faleceram. E aí começa a obsessão e as assombrações e as coisas ruins, porque, como ela disse aqui, há desequilíbrio energético, a mulher estava entrando em depressão e não sei o que, e não sei o que lá, é ruim, tem que ser tratado. E o tratamento não é assim, não é de uma hora para outra. Você viu que levou quase 6 meses, isso de conversa, conversando com o espírito para fazer ele se tocar que ele desencarnou e que ele tem que seguir e deixar a família. Demorou, mas deu certo. Deu certo definitivamente, entendeu? Ajudou o espírito a seguir e ajudou a família a viver em paz, né? Não é assim, de uma hora para outra, tem que ver o que está acontecendo e aí atuar nisso, né? Muito interessante.
E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.